Graça e paz, igreja. Boa noite. Que honra, né, estar aqui revendo vocês novamente. Quero agradecer primeiramente a Deus, porque eu sei que foi Ele que me sustentou, me manteve de pé até aqui. E agradecer também ao meu esposo, né, que investiu na minha vida, sempre ali teve comigo, para que eu não desistisse. E agradecer ao pastor Saulo, a Grace e a todos que faz parte do Rema, Antares, né, que vocês são uma bênção. E o tema da minha ministração é ousadia. Quero orar agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito. Pai, eu te agradeço por essa noite maravilhosa, Senhor, porque eu sei, Pai, que essa noite, Pai, já existia no Teu coração, Pai. Eu sei que essa noite, Pai, será uma noite marcante, Pai, em nossas vidas. Eu sei, Pai, que daqui, Pai, sairá palavras de vida, Pai. Palavras, Pai, que sairá do Teu coração, Pai, para alcançar nossas vidas, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor. Espírito Santo, eu sou totalmente dependente de Ti. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém. E como eu tinha falado que o meu tema era sobre ousadia. E eu queria que vocês abrissem em Mateus 14, 22. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que seus discípulos... E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo, caminhando sobre o mar, assustados, disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro foi um homem ousado. Ele foi ousado em dizer: Jesus, se for tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Tinha muitos, mas só ele que teve a ousadia em dizer que queria ir andar por cima das águas. Hoje somos nós. Nós precisamos andar com ousadia. Fé e ousadia. Porque a fé anda junto com a ousadia. Não adianta nós simplesmente dizer que temos fé, mas não temos ousadia. Porque hoje nós precisamos de ousadia. Para levar essa palavra lá fora, nós precisamos de ousadia. Para fazer aquilo que Deus confiou que nós fazemos. Ousadia quando Ele mandar nós entregar algo. Ousadia para abençoar os nossos irmãos. Ousadia para fazer aquilo que Ele confiou que nós fazemos. Porque Ele derramou sobre nós uma medida de fé. Mas o espírito de ousadia habita dentro de nós. E nós sabemos que somos um povo ousado. Ousado em fazer a diferença. Ousado em mostrar aí o mundo que não é da forma que o mundo fala, mas sim da forma que a palavra diz. Porque nós somos diferentes. Nós hoje estamos aqui porque nós fomos ousados. Se nós não estivéssemos andando em ousadia, nós tínhamos desistido. Mas cada dia nós se levantamos em ousadia. Em ousadia. Naquele tempo foi Pedro que precisou andar sobre as águas. E hoje nós estamos precisando andar sobre o quê? Hoje, para nós estar aqui ministrando a palavra, nós temos que ser ousados.
E nós sabemos que no reino espiritual, ele se move através de voz. Quando nós declaramos com ousadia, as coisas começam a acontecer. De uma forma sobrenatural. E nós vivemos o sobrenatural de Deus. Em cura, em falta, é no que for. Nós não vivemos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Mas nós precisamos ser ousados. Ousado no falar, ousado no crer. E que essa ousadia venha nos tomar de uma forma sobrenatural. Porque Deus é maravilhoso, Deus é lindo. E Pedro andou por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas seguindo o vento forte, teve medo. E começou indo para o fundo. E clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe, irmão, que a gente não deve duvidar. Quando Deus dizer assim: vá e faça, porque Ele está conosco. Não será nós que vamos fazer, mas sim será Ele. Ele precisa de nós aqui, para ser um canal na vida de pessoas. Mas para isso nós temos que ser ousado. Ousado para ir e obedecer a voz do Espírito. Quando Ele dizia assim: vai e faz, ora por tal pessoa. Quem vai curar é Ele, não somos nós. Quem vai liberar a bênção é Ele. Mas Ele depende de mim e depende de você. Para ser ousado e não duvidar. Não deixar que o medo nos domine. Mas nós temos o poder de dominá-lo. Porque nós temos o poder da palavra. Nós sabemos que o mais que nós precisamos é a palavra. E tem dentro de nós o Espírito da verdade. O Espírito de ousadia. Tudo pode mostrar o contrário. Mas quando nós começamos a orar, Deus, Ele libera a palavra. E vem uma ousadia de dentro, sobrenatural. E nós se levantamos em ousadia e fazemos aquilo virar tudo ao contrário. Mostramos a Satanás que somos mais do que vitorioso. Sabe, irmão, quando eu comecei, sempre eu tinha um desejo de fazer o rema. Em 2016, quando tinha aula aqui, demonstrativa, que não tinha o rema ainda, sempre eu tinha aquele desejo, mas eu não sabia como era. E trouxeram o rema para aqui. E eu disse: eu vou fazer. Só que eu não sabia nem ler nem escrever. E eu disse: Senhor, como eu vou fazer? Me ajuda, Pai, a ler a Tua palavra. Ele poderia fazer um milagre? Poderia. Mas Ele queria me ensinar que eu tinha que ser ousada em buscar. E depois de eu com 4 filhos, fiz a minha matrícula na escola e comecei a estudar. Eu disse: eu vou estudar para fazer o rema. E comecei a ir e parecia que nada estava acontecendo. Eu disse: Senhor, eu não vou para a escola, porque eu estou deixando meus filhos e meu esposo fazendo rema. Eu deixando meus filhos em casa e nada está acontecendo. É melhor não ir. E ele disse: vai desistir? Eu não lhe chamei para desistir. Eu lhe chamei para avançar. E eu disse: eu não vou. Com 6 meses eu aprendi a ler e a escrever. E o diabo, ele tentou me parar para eu não fazer o rema. E passou-se 2 anos, e quando foi em 2020, eu disse: eu vou fazer o rema. Aconteceu a pandemia, tudinho, ficou online. Em 2020, no finalzinho, eu fiz minha matrícula para iniciar em 2021. E eu estava grávida do meu filho. E comecei passando por... O diabo, ele começou bombardilhando a minha mente. Toda vez que eu estava em casa, ele dizia: você vai morrer. Eu olhava para os meus filhos e botava para chorar à noite. Ele dizia: você vai, mas não vai voltar. E isso começou o rema, a matéria, com a professora Zuleika. Realidade da nova criação.
E simplesmente ela liberou uma palavra: você comerá do fruto da sua boca. E eu disse: Satanás, como você é mentiroso. Por isso que você não queria que eu fizesse, para eu não descobrir a verdade. E eu cheguei em casa orando. Deus disse: chegou sua hora. Eu disse: minha hora, Senhor? De colocar ele no lugar dele. Ele já zombou demais de você. Se levante com ousadia. E eu comecei orando e declarando a palavra: eu não morrerei, mas sim viverei, contarei os feitos do Senhor, porque Deus, Ele é bom. Satanás, tu não vai calar minha boca. Por isso que você não quer que eu faça, porque você quer me prender com as suas mentiras. E ele sempre vinha, quando ele vinha com as mentiras deles, eu ia com a verdade, que era a palavra. E eu orando, e Deus disse: o nascimento do seu filho será um sobrenatural, será um de repente, será como uma lâmpada quando se acende. E assim aconteceu. E ele viu, irmãos, que não tinha mais como vir com as mentiras dele, porque todos os dias eu estava aqui recebendo verdades. Que quando ele vinha, ele sabia que eu tinha como rebater as mentiras dele. Era com a palavra. Se levantando cada dia com ousadia. Com ousadia para chegar aqui, sentar e ouvir a palavra de Deus e botar em prática. Porque é isso que Deus quer. Ele não quer que simplesmente nós se sente, receba, mas não bote em movimento. Ele quer que nós coloquemos em movimento, as águas em movimento. Ele não quer a gente apenas no raso, mas sim mergulhe. Mergulhe no mais profundo que nós podemos mergulhar. Para que faça a palavra dele ser viva dentro de nós. Nós precisamos botar a palavra em movimento. E como nós colocamos a palavra em movimento? Sendo guiada pelo Espírito. Se levantando em ousadia todos os dias. Não desistindo, mas sim perseverando em fé, em ousadia. Andando, pode vir a tempestade, pode vir a circunstância, mas nós temos o poder de paralisar. Que é a palavra. E eu sou muito grata a Deus por isso. Por estar aqui. Hoje, porque eu sei e reconheço que foi Ele. Se fosse na minha capacidade, na minha força, jamais eu estaria aqui. Mas é Ele que tem nos conduzido para os caminhos certos. Quando nós confiamos nele, Ele vai nos levar para o lugar certo, para o caminho certo, para o qual propósito Ele preparou para nós. Porque nós sabemos que existe um propósito de Deus em nossas vidas, o qual vai ser cumprido. Nós temos que perseverar, nós temos que se levantar em ousadia, em fé. E saber que existe um bom futuro no Senhor. Que Deus, Ele é bom, Ele é conosco. Ele é conosco. Não há tempestade que pode nos parar. Porque nada pode roubar a nossa fé. Nada. Pode vir as mentiras que vir, mas nós vamos com a verdade. Pode vir a circunstância dizer não vai dar certo, nós diz vai. E faz a coisa acontecer. Porque Deus, Ele pega junto conosco. Deus, Ele nos faz enxergar, a fé nos faz enxergar aquilo que nós nem imaginamos. Quando nós andamos em fé, ela nos leva naquilo que nós cremos. Ela nos faz viver aquilo que nós estamos crendo. Quando nós se levantamos em ousadia, Senhor, eu sei, Pai, que é o Senhor que está comigo. Eu sei, Pai, que eu não vou desistir. Eu sei que não é na minha capacidade, não é na minha força, mas sim é o Senhor, Pai, que está me conduzindo, Pai, para os caminhos certos. E Ele pega junto conosco, Ele segura em nossas mãos e nos leva. Porque Ele nos fez para ser ousado. Jesus, Ele era ousado. Jesus, Ele era ousado. E se Jesus era ousado, nós somos, porque Ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós, a nossa confiança está nele. E nessa noite eu quero deixar para vocês bem claro, seja ousado naquilo que Deus mandar você fazer. Confie nele, não é na sua capacidade, mas sim nele. Porque é Ele quem vai fazer através de você.
Não somos nós, mas sim Ele em nós. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém.